tô enquadrada ali? Porque eu sempre corto a cabeça. Veja se eu tô enquadrada. Inteira. Tá? Tá. Ai, obrigada. Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece, sou treinadora e coordenadora aqui na Academia Overall. E hoje, um vídeo bem interessante para vocês. Eu vou falar tudo que eu sei, né, sobre elevação pélvica, um exercício tão executado por todas vocês e um excelente exercício para glúteo. Então vamos lá que vai ter dicas muito interessantes aqui hoje, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês o posicionamento na elevação pélvica, as variações que existem aqui, tá? E eu sempre falo, não é o melhor, não é a variação melhor que existe, sim a que melhor adapta para você e para o seu caso, tá? Eu sempre executo com os pés afastados em rotação externa, porque nessa variação aqui temos, para a grande maioria, um encaixe melhor da cabeça do fêmur, né? A cabeça do fêmur, que é esse osso nosso da coxa, no quadril, né? Que seria ali onde temos a articulação coxo-femoral. Então, assim, tem um encaixe melhor ali, um conforto melhor na execução e você consegue uma amplitude melhor, mas nada impede que você faça com os pés afastados, mas eu sempre indico pelo menos na largura do quadril, não para dentro aqui, tá? Assim, pés paralelos na linha do quadril. Eu já sinto um pouquinho mais de dificuldade de alcançar minha amplitude máxima, tá? E tem mais a probabilidade de, quando você vai fazer a extensão e tiver com muita carga, seu joelho entrar para fazer essa força, certo? O mesmo que acontece, por exemplo, no agachamento, né? O joelho entrar quando você faz força lá embaixo para subir. Então eu prefiro nessa posição, com rotação externa. Dessa maneira aqui. Mais uma variação que existe também, duas variações aliás, que seria você fazer a concha ou a dobradiça. São duas variações bem interessantes também. Geralmente a concha é indicada para quem tem dor no quadrado lombar, na coluna lombar, no caso, né? Então como seria essa variação aqui? Você mantém o queixo colado aqui no peito, próximo ao peito, e você faz esse movimento aqui e mantém sempre o queixo próximo ao peito, e você consegue perceber que você faz uma retroversão, então você entra com o glúteo, tá? Esse movimento aqui de hiperextensão, você vai acabar sentindo a lombar por estar fazendo essa hiperextensão, certo? Porque quando você chega no quadril em neutro aqui, tá? Bem alinhado, quadril, coxa alinhado, neutro. Agora quando você faz uma hiperextensão é quando você sobe aqui, faz uma ponte. Então daqui para cima, quem vai ajudar muito para fazer esse movimento aqui de hiperextensão é a sua coluna lombar, né? Para quem não sabe, a coluna lombar, ela tem uma linha funcional, então ela é totalmente ligada ao seu glúteo, para quem não sabe. Então a gente tem ali a fáscia tórcico-lombar, tá? É uma fáscia que vai alinhar ao seu quadrado lombar e seu glúteo contralateral. Consegue entender? Aqui, lombar e seu glúteo contralateral. Então uma linha funcional aqui e uma linha funcional aqui. Por isso que a gente não consegue desconectar, às vezes, o lombar do glúteo. Se você tem um glúteo fraco, sempre o seu lombar vai sofrer muito. Por quê? Porque ela sempre tem que estar trabalhando muito para estabilizar, porque o seu glúteo é fraco. Então, esse é um dos motivos também que você tem dor na lombar. Também pode ser também um abdômen fraco. São todos estabilizadores. Então, se um é fraco, se você tem esse desequilíbrio musculoesquelético, um desequilíbrio de forças entre esses estabilizadores, um vai sofrer mais. E a lombar sempre sofre muito quando o glúteo é fraco,
quando tem algum problema do movimento também, quem vai sofrer a lombar, tá? Então tá, como estávamos falando, a concha, esse é o movimento de concha. Você faz uma retro aqui em cima, certo? E você melhora o foco interno. O que é o foco interno? O foco interno é quando você consegue ter consciência do movimento, consciência daquele grupo muscular que está trabalhando, que seria o glúteo nesse caso. Então você consegue realmente ligar, né, conectar neuralmente com o seu glúteo, né? Então por isso que melhora. E para quem tem dor na lombar, então aumenta o foco interno e melhora nessa dor lombar quando você tem ao executar a elevação pélvica. E a outra variação comumente vista, que é a dobradiça, que é o normal. Você vai fazer esse movimento aqui. É um movimento em bloco. É um movimento só, você não mexe nada. É só quadril. Quadril e joelho. Mais um detalhe aqui é a posição dos pés, né? Eu falei do afastamento, a base aberta, com rotação externa, que é a pontinha do pé virado para fora. Essa é como eu executo, não quer dizer que é a única que está certa. Aqui, tem pessoas que colocam os pés mais lá à frente. Não é que está errado, mas aqui nesse movimento aqui, o seu posterior de coxa entra bastante no movimento. Por quê? Porque ele é auxiliar de extensão de quadril. Então, juntamente com o glúteo, ele é extensor do quadril também. Então, ele faz esse movimento aqui também, ok? Juntamente com o adutor magno, que é esse músculo enorme que temos entre as coxas, que é o adutor magno, que também é um extensor de quadril. Então, aqui. Agora, se você quer isolar um pouquinho melhor o glúteo, então eu sempre aconselho que coloque os pés mais próximos, que no final da extensão de quadril, aqui em cima, seu joelho forma um ângulo de 90 graus, tá? Esse seria o ideal. Então você tira um pouquinho, minimiza o trabalho do posterior de coxa, não que ele não trabalhe, mas ele trabalha bem menos, tá? Então essa é a diferença. E só que mais um detalhe também, que tem muita gente que sente dor, por incrível que pareça, no quadríceps, tá? Não é quadríceps como um todo. Provavelmente as pessoas têm um encurtamento do reto femoral. O reto femoral é um músculo que temos, a origem dele é no quadril, tá? Na espinha ilíaca inferior, e sua inserção é no joelho, tá? Esse músculo aqui até aqui. E ele é um flexor de quadril e um flexor de extensor de joelho. Então você consegue perceber que aqui ele está alongando, porque como ele é um flexor, aqui ele está encurtado. Aqui em cima ele alonga. E como ele é um extensor, aqui ele encurta, aqui ele alonga. Consegue perceber que ele está alongando da origem até a inserção? Então aqui, ó, esse movimento você está alongando totalmente não, muito esse reto femoral. E se você tem encurtado ele, você vai sentir bastante, porque ele vai estirar quando você estende o quadril. Então pode ser um dos motivos também que você tem dor no quadríceps. Então é interessante sempre estar alongando essa musculatura para deixar uma execução mais efetiva. E mais algo que eu vou falar para vocês. Sempre as pessoas me perguntam: Ana, qual que é o melhor exercício para glúteo? E eu digo para você, o melhor exercício é aquele que consiga trabalhar o glúteo como um todo, todas as ações dele. E eu digo que não tem um exercício que faça tudo isso, que trabalhe em todos os ângulos de torque. Quando eu falo torque, o pico de torque é o ângulo, é o ponto em que o seu músculo vai ter que fazer maior força, tá? O pico de torque é o ponto em que você vai ter maior dificuldade de executar aquele movimento. Por exemplo, o agachamento. Por exemplo, aqui, né? Um agachamento. Eu digo o agachamento completo, tá? Porque eu vou comparar o agachamento com a elevação pélvica. O agachamento que eu falo tem que ser o completo. Esse daqui. Não é esse, tá? Porque esse aqui, o glúteo acaba nem trabalhando no movimento. Então não tem como compará-lo com a elevação pélvica. Então esse aqui, pico de torque.
pico de torque é essa saída aqui de baixo. Então é a maior dificuldade que você vai encontrar de executar esse movimento. Por incrível que pareça, na elevação pélvica, apesar de parecer que é diferente quando vamos executar, o pico de torque é aqui embaixo, quando o músculo também está alongado. Só que aqui embaixo você tem o glúteo máximo, ele não tem muita força para executar aqui embaixo, mas ele tem o adutor magro, que é um grande extensor, e tem o posterior de coxa para fazer esse movimento aqui. Agora, quando você vai estendendo o quadril, à medida que você vai estendendo o quadril, quem trabalha, começa a trabalhar muito, é o glúteo máximo. Então, por isso que eu digo que é sempre muito importante você estender completamente o quadril, porque ele trabalha só nesse finalzinho de movimento. Ele trabalha com efetividade praticamente sozinho, porque aqui embaixo, o posterior de coxa, o adutor magro, ajuda muito nesse movimento. Então, aqui em cima é o mais importante. Por isso que eu sempre falo, estenda completamente o quadril, né? Faça os últimos graus de movimentos para poder fazer uma elevação pélvica efetiva. Então aqui, o pico de torque maior na elevação pélvica é aqui embaixo também, como um agachamento, tá? Mas só que como o glúteo trabalha mais aqui no final do movimento, então aqui seria mais interessante o final do movimento. Agora o agachamento, pico de torque aqui embaixo, maior dificuldade para você executar o movimento. Mas aqui embaixo o glúteo máximo não tem tanta força, mas ele está bem alongado, por isso que ele também hipertrofia, por esse comprimento alongado das filas. Mas à medida que você vai subindo, ele vai ganhando força para estender o quadril. Só que infelizmente a barra está aqui em cima de você, então aqui vai diminuindo totalmente o peso. Aqui você está com o peso aqui em cima da sua articulação, e não tem torque, não tem peso para o glúteo. Apesar dele trabalhar no final, não tem peso. Diferente da elevação pélvica, aqui no final tem muito peso, né? Tem muita resistência contra esse movimento de extensão de quadril. Por isso que os dois são complementares. Eu falo, nunca um é melhor que o outro. Foi feito um teste, foi feito um estudo sobre, né, comparando os dois exercícios, e os dois, em relação ao glúteo, teve uma hipertrofia muito semelhante. Então, por isso que eu digo, são complementares, trabalham de maneiras diferentes do glúteo, tá? Então, por isso que é importantíssimo ter os dois no seu treino, pensando em glúteo também. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se eu deixei de falar algo aqui, se eu lembrar, futuramente farei mais um vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Teve muitos detalhes e muitas dicas para vocês estarem efetuando um agachamento, uma elevação pélvica, trazendo mais resultados. Um grande beijo, não se esqueça de se inscrever, fortalecer o canal. Eu quero agradecer muito a vocês, que o canal está crescendo, estamos com 17 mil, estou tendo muito mais visualização, porque agora eu comecei a postar 3 vídeos que eu estou fazendo sozinha, mas eu agradeço de coração todos vocês que comentam, que compartilham, que indicam o meu canal. Eu sou muito agradecida a vocês, por isso que eu estou sempre aqui quando eu tenho a oportunidade de fazer um vídeo para vocês, para ajudar. Então podem comentar, eu não consigo responder muito, porque eu tenho muitas mensagens para responder. Quando eu consigo, eu entro aqui e respondo vocês, tá? Mas eu agradeço de coração todo o carinho, todo o respeito que vocês têm por mim. Um grande abraço e até a próxima.